Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês esse alicate isolado da famosa marca Channel Lock. Eu vou contar um pouco da história da marca, explicar os detalhes e tecnologias contidas nesse alicate, comentar as decepções que eu tive com ele e fica até o final, que eu vou te contar por que esse alicate me surpreendeu tanto. Então vamos pro vídeo. A Channel Lock é uma marca americana muito famosa e que teve origem em 1886 por um ferreiro chamado George B. Dearman. Ela nasceu em Evansburg, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E George forjava e criava suas ferramentas e viajava de cidade atrás de cidade com a sua carroça, vendendo as ferramentas até acabar o estoque. George retornava para casa e começava a produzir novamente as ferramentas para que depois fizesse esse ciclo todo novamente. Ele fez isso durante anos e as ferramentas produzidas eram tão boas que a empresa ganhou o nome de Champion Bolt and Clipper Company. Em 1902, um grande reconhecimento sobre essa qualidade veio quando a realeza inglesa fez uma grande encomenda dos seus produtos. 2 anos depois, em 1904, eles se mudaram para Meadville, onde eles puderam expandir a sua produção e também incluir outras ferramentas dentro da sua linha, incluindo alguns alicates de corte, pinças e chaves de boca. Poucos anos depois, George se aposenta e seus filhos assumem o negócio e expandem mais ainda a companhia, incluindo novos itens. Em 1923, já sob o novo comando, eles fazem a última mudança para o local onde atualmente estão e mudam o nome da companhia para Champion Dearman Tool Company. Mas a grande reviravolta dessa companhia acontece 10 anos depois. O engenheiro-chefe da época, Howard Manning, desenvolveu um conceito de alicate de multiposição que ganhou o nome de Channel Lock pelo seu formato de canais e encaixe. Esse alicate ele foi patenteado em 1935 e que carrega vários detalhes interessantes dentro da patente. Com esse sucesso enorme desses alicates, 30 anos depois, em 1963, com o receio desse alicate virar um sinônimo de um tipo de ferramenta e eles perderem o poder sobre esse nome, eles então mudaram o nome da empresa para Channel Lock. Os anos se passaram e a Channel Lock continuou inovando, criando vários tipos de produtos. Em 1984, ela patenteou um dos seus alicates muito famosos, que é o 369 CRFT, os alicates feitos especificamente para equipes de resgate, principalmente a patente da sua famosa e única cor azul de cabo. A Channel Lock hoje é uma empresa que já está na 5ª geração familiar, possui mais de 350 empregados e produz mais de 75 tipos de alicates. A linha de produto deles é bem extensa e possui, além dos alicates universais, alicates de bico, alicates de corte frontal, os famosos Channel Lock em vários modelos, mas também outras ferramentas, como chaves de boca, chaves de fenda, que em parte são produzidas por eles e em outras terceirizadas. A Channel Lock se baseia em 4 princípios: de que a camada de gestão deve estar sempre perto do chão de fábrica, que as pessoas são mais importantes do que as máquinas, que ser grande não quer dizer ser melhor e ter dedicação pela excelência são fatores fundamentais para o sucesso. E eles se orgulham muito de que toda a produção deles é feita nos Estados Unidos e por pessoas empregadas na empresa. Então vamos agora para os detalhes desse produto. Esse é o alicate universal da Channel Lock no modelo isolado. Ele é o modelo 348i de 8 polegadas. O final do código 8 diz que ele tem 8 polegadas e o i no final diz que ele é do modelo isolado. O alicate vem nessa embalagem plástica e aqui na parte de trás você vê algumas informações com relação à isolação e também algumas características dele. E aqui embaixo a descrição de que ele é feito nos Estados Unidos. Vamos tirar ele aqui da embalagem. Falando um pouco da linha isolada, além desse alicate, a Channel Lock também possui um alicate de bico de 8 polegadas e 2 alicates de corte, sendo um no estilo lap join, que é de sobreposição, e o modelo de corte diagonal normal. Mas a Channel Lock também possui um outro alicate feito específico para algumas regiões, que é o modelo 3248, também isolado, mas com o cabo todo em azul e que inclui também um crimpador. A Channel Lock também possui exatamente esse modelo de alicate, com esse tipo de cabo ou com o chamado Code Blue. Toda essa linha de alicates isolados com esse cabo vermelho e amarelo são isolados até 1000 volts e, como descrito aqui, feitos nos Estados Unidos. Aqui no cabo ela estampa os padrões que ela atende, aqui a STM e a famosa IEC 60900, mundialmente famosa. Mas um ponto muito interessante é que esse alicate não é um alicate testado pela associação VDE. Provavelmente pelo fato da linha de alicates isolados da Channel Lock ser muito pequena frente a todas as outras linhas de produtos que ela tem, talvez não valesse a pena financeiramente pagar uma entidade certificadora para validar que eles estão aderindo a todas as regras e normas. Mas isso não significa que eles não estejam cumprindo tudo que está determinado dentro de todas essas normas. O fato desse alicate estampar versões recentes da IEC 60900 demonstra a preocupação deles em estar aderindo às últimas revisões. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse cabo é que esses escritos eles são realmente em baixo relevo. Isso significa que eles não vão sair, seja com um atrito
ou seja, com algum produto químico que pode até tirar talvez as cores, mas ele vai continuar sempre em alto relevo. Na lateral do cabo, você também tem esse alto relevo para o escrito da Channel Lock. E aqui do lado, o logo internacional da isolação até 1000 volts. O cabo possui algumas pequenas rebarbas aqui de acabamento, mas nada que incomode. O cabo é feito em 2 componentes e com um formato extremamente confortável. O encaixe da mão é muito confortável e sobra bastante cabo. A espessura do cabo também é muito confortável, o que a gente vai medir daqui a pouco. As guardas também travam muito bem e pelo design do alicate, você vê como a parte metálica fica bem afastada da mão. Aqui a título de comparação, o cabo do Gedora Eletricista, como eles têm um formato relativamente similar, sendo o Channel Lock com um arco um pouco mais aberto. Agora vamos aqui para a parte de cima do alicate. Se você já tem conhecimento sobre outros fabricantes americanos de alicate, você deve estar pensando na semelhança dele com esse alicate da Klein Tools. E realmente eles são bem parecidos, mas esse comparativo a gente vai deixar para outro dia. Voltando aqui para o alicate, a primeira coisa que você percebe é como a parte de cima do alicate é fina e alongada. Observa como ele também é um pouco mais fino aqui na lateral, para um melhor acesso e alcance e também uma diminuição do peso. E isso traz um ótimo equilíbrio, fazendo com que você não sinta o peso indo em direção à ponta do alicate. Isso faz com que esse alicate não seja cansativo no uso ao longo do dia. A Channel Lock colocou nos primeiros mordentes do alicate os mordentes cruzados. Isso traz um grip muito maior para algo que você está pegando e tracionando. O segundo mordente, ou pipe grip, ele tem o objetivo de agarrar objetos que sejam cilíndricos para você poder puxar ou, em alguns casos, até rotacionar. Você também pode utilizar esses mordentes para apertar porcas ou parafusos, mas com grandes chances de danificar os mesmos. E agora vamos aqui para a aresta de corte. A Channel Lock utiliza para toda a sua linha de alicates o formato de aresta de corte chamado Knife and Anvil, que significa que um dos lados ele é pontiagudo e afiado e o outro lado ele é uma região mais plana. É como se você estivesse usando, por exemplo, uma faca em cima de uma tábua. Mas por que a Channel Lock considera isso mais eficiente do que os outros alicates que possuem os dois lados como lâminas? O conceito é que os alicates normais, ele é afinado e pontiagudo dos dois lados e precisa de um alinhamento bem preciso para que o seu corte sempre funcione. O que, dependendo desse distanciamento entre as arestas, faz com que eles percam o corte. O que a Channel Lock pensou é que, como com o tempo uma pequena folga dessa pode acontecer, uma superfície um pouco mais plana vai sempre garantir um corte funcional. Como é difícil mostrar essa diferença para vocês, eu vou mostrar isso no alicate de corte deles. Pegando aqui um alicate de corte, dá para ver que aqui em cima você tem uma ponta mais afinada e aqui embaixo o plano que se forma no encaixe. Abrindo aqui as arestas do alicate, dá para ver bem essa parte pontiaguda e essa parte aqui mais plana. Quando eles se fecham, dá para ver bem eles se encaixando e sempre se tocando. Vamos falar sobre o pivô desse alicate. A Channel Lock mais recentemente vem incluindo na sua linha de alicates os sistemas de alta alavancagem. Só que a Channel Lock informa que sempre que ela vai adicionar um novo recurso a um alicate, ela pensa em adicionar ele da melhor forma e que ele traga reais ganhos. Então ela trouxe um recurso que ela chama de XLT, que é o Extreme Leverage Technology, que nada mais é do que você trazer o pivô em direção à aresta de corte e, ao mesmo tempo, diminuir o tamanho do pivô. E o tamanho desse pivô é realmente pequeno. Só para ter uma noção, ele tem em torno de 8 milímetros. A distância do centro dele até a aresta é de 6,43 milímetros. A Channel Lock informa que essa tecnologia XLT traz um ganho de até 30% menos força na hora de um corte. Daqui a pouco a gente vai cortar algumas coisas e vamos ver se isso é realmente perceptível. Um dos grandes diferenciais que a Channel Lock ressalta nos alicates da marca dela é que ela utiliza um aço 1080, com um alto teor de carbono. E esse é um tipo de composição de aço que é extremamente resistente, mas também de grande dificuldade de produção. Qualquer erro ou falha na têmpera pode tornar esse metal quebradiço. Além do aço 1080 dar extrema resistência para o alicate como um todo e também para a aresta de corte, especificamente a aresta de corte recebe uma têmpera a laser e não por indução. Mas o que isso traz de tão diferente? O enrijecimento por indução é um processo utilizado já há muitos anos no mercado, mas se esse processo não for muito bem controlado, a têmpera pode acabar acontecendo de forma irregular. Então a Channel Lock passou a utilizar esse processo a laser porque ele garante uma precisão maior especificamente na área que precisa desse enrijecimento. Um fator muito importante que todo mundo que vai comprar um alicate quer saber é quão solto é o movimento do alicate. E esse alicate, quando chegou, ele estava um pouco travado, com pouco óleo soltou bem o mecanismo dele e com pouco tempo e uso ele ficou assim totalmente solto. Impressionante como esse alicate é solto. E por último, a Channel Lock informa que ela faz um tratamento eletrônico de prevenção à corrosão dos alicates dela. Mas espera mais um pouco, que a gente já vai falar mais sobre isso. Vamos agora para as medidas do alicate. Ele tem um comprimento total de 22 centímetros, sendo 8,5 da ponta
ponta e 13,5 de cabo. A largura do alicate é de 55 mm e de parte metálica 26 mm. A espessura do cabo 21 mm e da parte metálica 11,5 mm. E o peso dele, 315 gramas. Vamos agora fazer alguns cortes com ele. Vamos começar aqui com um cabo de 1,5. Você vê como o corte é bem feito mesmo num cabo fino. Para decapar, ele também decapa bem. Vamos cortar aqui o cobre. Observa como ele corta muito bem. Vamos para um cabo de rede. Cabo de 2,5 flexível. Vamos lá. Corta muito fácil. Olha como voa. Vamos fazer uma decapagem. Uma mordida. 2. E ele decapa muito bem. Vamos aqui para o corte. Você vê como ele corta também. Vamos para um cabo paralelo de 2,5. Posicionado. E o corte muito fácil. Vamos para um cabo de 6 mm. Também muito fácil. Cabo coaxial. Corta igual manteiga. Vamos agora para 10 mm. Corta muito fácil. Vamos subir agora para 25 mm. Vamos lá. Também cortou fácil. Vamos agora para alguns cortes mais pesados. Óculos de proteção. Cabo de aço de 4 mm. Posicionado. E cortou. Vamos para um arame aqui de 2,3 mm. Corta muito fácil. E agora um arame de 3,5. Também cortou muito fácil. Vamos agora cortar esse prego de 3,2 mm. Vamos lá. Bastante força para cortar o prego, mas ele cortou bem. Observa como o metal ficou marcado, mas não tem nenhum tipo de dente. Realmente, essa combinação desse aço com essa têmpera é impressionante. Então vamos agora para as conclusões finais. Eu confesso que eu estava bem cético antes de analisar esse alicate. Eu tinha algumas dúvidas se esse alicate ia ser pesado demais, com movimento travado e se enferrujar com facilidade. Eu já estou com esse alicate em uso há aproximadamente um mês e confesso que fiquei extremamente surpreso como esse alicate é agradável. A Channel Lock acertou no formato do cabo, que dá uma ergonomia excelente, acertou também nesse formato de ponta, que tem um alcance grande e principalmente no peso correto do alicate. Para um alicate de 8 polegadas, o balanço de peso que ela encontrou é impressionante. O fato dele também ser extremamente solto faz com que você não se canse ao longo do uso. O sistema dele de alta alavancagem traz realmente ganhos perceptíveis se comparado, por exemplo, a outros alicates desse estilo. Mas e quanto à proteção contra a ferrugem? Os mais atentos certamente já perceberam alguns pontos de ferrugem, tanto aqui nessa parte, quanto também aqui na parte de trás. E esses pontos de ferrugem já vieram com o alicate dentro da embalagem, o que para qualquer consumidor é algo não esperado e não desejado. É natural que alicates com uso, principalmente os que são polidos, peguem algum ponto de ferrugem, mas não que ele venha de fábrica já enferrujado. Mas aqui entra um outro ponto muito curioso. Quando eu recebi esse alicate, o único óleo que eu passei foi especificamente aqui nas juntas. Então eu propositalmente não apliquei nenhum tipo de proteção no alicate e passei a usar e deixar ele exposto para ver como que ia se comportar. E nem os pontos prévios de ferrugem aumentaram, nem novos pontos surgiram, o que me deixou extremamente surpreso com essa proteção que a Channel Lock colocou. Um outro defeito que veio nesse alicate foi um leve desalinhamento da aresta de corte. Observa que aqui na parte de baixo, o alicate não se fecha completamente, mas ainda assim, você viu que ele cortou muito bem. Esse é um alicate que lá fora tem um preço muito alto, podendo chegar até 60, 70 dólares, mas recentemente, o Fábio, do grupo Loucos por Ferramentas, postou que a Amazon dos Estados Unidos estava em promoção com esse alicate pela metade do preço. Ao mesmo tempo, a Tia da Mia estava com um cupom de frete grátis para trazer para o Brasil. Em resumo, esse alicate saiu em torno de uns R$200, o que foi uma grande oportunidade. Eu queria agradecer ao Fábio e ao grupo. O Fábio também comprou esse alicate e o modelo dele veio sem nenhuma ferrugem, com a aresta de corte alinhada e também extremamente solto. Infelizmente, via Tia da Mia, quando um produto vem com defeito, você tem que mandar por conta própria para Miami, o que torna a devolução dos produtos praticamente impossível. Fica aí o alerta. Em resumo, esse é um alicate que me surpreendeu e que ganhou minha confiança. É um alicate com corte extremamente resistente, um alicate maleável e leve de usar, extremamente solto e com excelente ergonomia. Ou seja, se você é um amante de alicates desse tipo, como por exemplo os da Klein, eu recomendo fortemente que você conheça essa linha. A TEI Brasil vende esse modelo de alicate com o cabo Cold Blue aqui no Brasil.
Brasil. Se vocês quiserem que eu faça uma análise desse modelo, deixa aí nos comentários para a gente ver se a TI envia esse modelo aqui para o canal. O canal Dicas do Mal vai lançar em breve um vídeo sobre o alicate de corte da Channel Lock com as impressões e experiências que ele teve sobre ele, inclusive com relação à corrosão. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou sobre esse alicate e siga a gente também no Instagram, @canal Meu Review, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.